Existe um tipo de controle que não chega com tanques nas ruas nem com discursos autoritários. Ele chega de forma silenciosa, integrada ao cotidiano, decidindo quem pode comprar, vender, circular ou simplesmente continuar fazendo parte da sociedade. E segundo a Bíblia, esse cenário não surgiria de repente, mas como o resultado de um processo gradual, quase imperceptível para muitos. Ao mesmo tempo, as Escrituras alertam para algo ainda mais perigoso: um aumento sem precedentes do engano. Um ambiente em que distinguir verdade e mentira se torna cada vez mais difícil. Você sabia que você não é real? Eu sou real. Se eu tô aqui e você me vê, eu sou real. Me faça real. Não se trata apenas de discursos isolados, mas de um ambiente inteiro marcado por confusão, distorção e manipulação. Um mundo onde narrativas competem entre si, onde a percepção da realidade se fragmenta e até mesmo o que parece autêntico pode ser fabricado. Esse avanço não vem sozinho. Ele caminha lado a lado com conflitos constantes, crises globais, promessas repetidas de paz e segurança e um cenário espiritual cada vez mais hostil à fé cristã. Mas como chegamos até aqui? Esses sinais estão realmente conectados ou são apenas coincidências históricas? E se tudo isso já foi anunciado há séculos, o que acontece quando essas peças começam a se alinhar diante dos nossos próprios olhos? A Bíblia descreve um período específico da história humana em que o controle deixaria de ser apenas territorial ou político e passaria a alcançar dimensões muito mais profundas, econômicas, sociais e individuais. Um tempo em que não seria mais possível viver à margem de sistemas globais, porque esses sistemas determinariam quem poderia comprar, vender, circular ou simplesmente existir dentro da sociedade organizada. Esse tipo de controle, segundo as Escrituras, não surgiria de forma abrupta, mas como resultado de um processo gradual, quase imperceptível para muitos, porém evidente para quem estivesse atento aos sinais. Esse contexto de engano não caminha sozinho. Ele é acompanhado por sinais externos e coletivos. As Escrituras falam de guerras, conflitos constantes e instabilidade entre as nações. Falam também de pestes, crises que atravessam fronteiras e afetam populações inteiras. Esses eventos não aparecem como fatos isolados, mas como parte de uma sequência, uma espécie de linha do tempo profética que antecede o retorno de Jesus. Cada sinal por si só poderia ser explicado como um evento histórico comum, mas o alerta bíblico está justamente na convergência deles, acontecendo de forma simultânea e acelerada. O outro ponto central dessa preparação profética é o surgimento de falsos profetas, pessoas que falam em nome de Deus, mas erram, confundem e desviam. As Escrituras alertam que muitos seriam enganados por previsões falhas, anúncios precipitados e mensagens que prometem segurança onde não há. Isso cria um ambiente espiritual frágil, no qual parte do povo se torna passiva, enquanto outra parte se torna cética, desacreditando até mesmo dos alertas legítimos. Dentro desse panorama, o objetivo do texto bíblico não é gerar pânico, mas preparo. Nivelar o entendimento espiritual significa compreender que esses sinais não surgem para surpreender, mas para despertar. A profecia funciona como um mapa, não revela datas, mas aponta direções. E a pergunta que fica diante desse cenário de controle, engano e conflitos crescentes é inevitável. Se tudo isso já foi anunciado com tanta precisão, o que acontece quando essas palavras começam a se alinhar uma após a outra diante dos nossos próprios olhos? Quando as profecias falam sobre controle econômico e rastreamento, elas não descrevem apenas uma ideia abstrata, mas um sistema funcional, capaz de regular quem pode ou não participar da vida social. No roteiro base, esse ponto se conecta diretamente com o surgimento de sistemas modernos de identificação digital impulsionados por inteligência artificial. Tecnologias que não apenas armazenam dados, mas cruzam informações, monitoram comportamentos e permitem decisões automatizadas.
O que antes parecia impossível, agora se apresenta como uma infraestrutura pronta, adotada por nações inteiras, com potencial real de determinar acesso a bens, serviços e direitos básicos. Esse avanço tecnológico não acontece em um vácuo espiritual ou moral. Ele surge em um ambiente marcado por confusão informacional. O roteiro lembra que, ao mesmo tempo em que Jesus falou de guerras, pestes, engano e perseguição, ele também afirmou que o Evangelho do Reino seria anunciado ao mundo inteiro antes do fim. Esse detalhe muda completamente a perspectiva. Os sinais não caminham apenas em direção ao colapso, mas também a uma expansão espiritual sem precedentes. Profetas como Joel e Oséias descreveram um derramar final do Espírito, um mover marcado por sonhos, visões, sinais e poder. Um avivamento que não nega a escuridão do mundo, mas brilha justamente em contraste com ela. O roteiro é claro ao afirmar que, mesmo em meio a um cenário global cada vez mais sombrio, Deus continua em movimento. Há um remanescente se levantando, pessoas sendo despertadas, dons sendo ativados. O Espírito Santo não está recuando, ele está avançando, e esse mover exige preparo. Não preparo baseado em datas ou previsões humanas, mas em fidelidade, foco e disposição para ser usado. Por isso, a exortação central não é esperar, mas não ser idle. O texto confronta diretamente a ideia de abandonar responsabilidades ou se retirar do mundo. Pelo contrário, o chamado é para permanecer nos espaços onde Deus já posicionou cada pessoa. Universidades, hospitais, canteiros de obra, forças de segurança, salas de aula. Esses lugares não são distrações do propósito, são campos de atuação. É ali que a luz deve brilhar. A metáfora das virgens prudentes aparece como um alerta final. Manter a lâmpada acesa não significa apenas vigiar, mas estar abastecido. Não basta saber que os sinais estão se cumprindo, é preciso estar cheio do Espírito, atento às portas que Deus abre e disposto a agir quando Ele chama. A vigilância bíblica não é passiva, é ativa, produtiva e cheia de propósito. Assim, se os sinais estão se alinhando, a resposta não é pânico, mas compromisso. Remover distrações, buscar foco, desenvolver os dons recebidos e permitir que a luz de Cristo se manifeste através da própria vida. Porque quando Ele retornar, não serão encontrados aqueles que apenas observaram os sinais, mas aqueles que permaneceram vigilantes, cheios de fogo e trabalhando enquanto havia tempo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.